Quando foi a última vez que você saiu para caminhar? Não para chegar a algum lugar específico, mas para voltar para você mesmo, para interiorizar, para acalmar, para de repente organizar as ideias. A caminhada ela parece um gesto muito simples e acho que até por ser simples, a gente não dá o devido valor. E essa simplicidade é que a torna até revolucionária. Hoje eu quero te mostrar com ciência, com psicologia e com alma por que que a caminhada pode te salvar. E no final desse episódio, eu também quero te entregar um modelo, uma tríade da caminhada curativa, para você transformar cada passo em clareza, em coragem e recuperação mesmo, cura interna. E antes de entrar na parte mais técnica da coisa, eu acho que vale eu te contar a minha história com a caminhada. A minha mãe, quando eu era adolescente, eu me lembro bem dela gostar muito de sair para caminhar. A gente ia do Rio de Janeiro, a gente morava no Meier, e a gente dava caminhadas pelos quarteirões do bairro. E era uma época que a gente não tinha dinheiro para pagar academia, então a caminhada era uma alternativa. Eu achava muito interessante o quão a minha mãe convidava as amigas para fazer a caminhada junto com a gente. Então, era um grupinho, às vezes de duas, três amigas, que saíam, tá lá passeando, caminhando pelo Meier, e conversavam e colocavam para fora. Era bem interessante mesmo, porque pairava ali quase uma terapia que eu brincava com a minha mãe. E ela sempre me convidava, eu ia junto. A questão é que, nesse momento, eu via a caminhada como algo realmente de escape, de soltar, de, enfim, ter ali um momento até recreativo, social, digamos assim. Passou, isso não se tornou parte da minha rotina, até eu vir morar na Europa. Antes de morar na Holanda, eu morei na França. E na França é muito comum eles fazerem o randonnée, eles irem dar essas caminhadas, principalmente final de semana, depois do almoço, até mesmo para ajudar na digestão, para bater aquele papo com a família. Então eu via pessoas onde eu morava, via minha tia, via o marido dela, francês, saindo para caminhar com esse propósito. E aí, ainda assim, eu acho que eu não estava tão convencida. Até que eu descobri o câncer de mama e a minha oncologista me disse: Mari, você precisa dar 5.000 passos todo dia. Você vai sair para caminhar todos os dias. E ela me falou isso na etapa mais desafiadora do tratamento, que era justamente a quimioterapia, onde a gente tem mais náuseas, a gente está mais cansado, a gente, enfim, sente muitos efeitos. E eu, né, olhava aquilo ali e falava, meu Deus, por que que eu vou dar caminhadas nesses momentos? E ela me convenceu de que o meu corpo em movimento faria com que o remédio circulasse mais rápido, que os efeitos fossem mais passageiros. E eu não tô te dizendo isso até de forma científica, eu tô te falando como o que aconteceu comigo. Sempre que eu conseguia caminhar, de fato, os efeitos eram menos duradouros. Sempre que eu conseguia caminhar, dentro de mim existia uma força interna que repetia: você consegue, você tá bem, você já tá curada. Olha o que você consegue fazer, você consegue se movimentar. E isso sempre foi muito forte em todas as etapas do meu tratamento de quimio, rádio, cirurgia, porque eu conseguia, através de um movimento, poder fortalecer também a minha autoconfiança. E fora que a energia mesmo, como a gente se sentia revigorado após ter conseguido movimentar o esqueleto. E é lógico que eu não vou trazer aqui para você só a minha experiência. Eu falei que a gente ia se aprofundar e até olhar tecnicamente os benefícios da caminhada. E o primeiro que gostaria aqui de trazer para vocês é que a caminhada, de fato, reorganiza o cérebro. Tem um estudo na Universidade de Stanford que mostra que ao caminhar, o cérebro entra em um estado chamado que é um Default Mode Network, que é responsável por integrar pensamentos soltos, conectar ideias e arrumar emoções não processadas. Então, por exemplo, aquela bagunça mental, aquela coisa de meu Deus, eu não sei o que eu faço, meu Deus, tem muitas frentes, ai, muitos problemas, muitas emoções.
A caminhada te ajuda a reorganizar, a conectar os pontinhos. E isso não sou eu que estou dizendo, eu vou colocar todas as referências científicas na descrição desse vídeo, porque é importante que você saiba disso. Então, caminhar é o cérebro fazendo uma manutenção interna. É você dando tempo para ele reorganizar de fato as ideias. E por isso que você pode ter a sensação de que você saiu para caminhar pesada, cheia de coisa na cabeça e volta respirando mais leve, de um jeito mais harmônico. Isso de fato é científico, porque quando o corpo avança, ele avança na frente, ele se movimenta, a mente vem atrás, também reorganizando as ideias. Número 2, caminhar regula as emoções. E as emoções, naturalmente, regulam a nossa vida. Esse já é um estudo da Harvard Medical School, que aponta que caminhada leve, tá? Às vezes é 15 minutos, 20 minutos num quarteirão. É uma ferramenta muito eficaz para reduzir o cortisol, o estresse. É o corpo se acalmando, é a mente clareando e a vida voltando para o eixo. Porque no fundo o que te derruba não é a falta de força, não é aquela coisa, eu não tenho disposição. Muitas das vezes a sua falta de disposição e até de força é excesso de tensão. Você tá tão tensionada, você tá com tantas emoções presas, engasgadas, sabe aquele nó na garganta? Que você se sente mais pesada. O teu cortisol, o seu nível de estresse no corpo tá muito alto. E aí tudo começa a desengringolar. Você não consegue tomar decisão, você não consegue focar em nada, você não consegue pensar de forma clara, até mesmo nas suas escolhas mais básicas. Então, caminhar solta isso tudo. Pensa comigo aqui. Sentimentos estagnados precisam ser metabolizados pelo corpo. E é o movimento que ajuda nesse metabolismo. E existe uma tríade da caminhada curativa, que é o que eu quero trazer aqui para vocês, que é um modelo poderoso para a gente realmente entender como a caminhada cura. E eu posso falar com propriedade que a caminhada me curou. Me curou de forma mental, de forma a reorganizar minhas ideias e saber no que eu deveria focar no momento mais desafiador da minha vida. E por que que essas três camadas, essa tríade curativa, pode tocar na nossa vida ao mesmo tempo? Eu vou te explicar aqui, mas eu quero já deixar aqui um disclaimer que isso é um poder que a caminhada tem que poucas coisas têm simultaneamente. Então, essas três camadas dessa, digamos, essa terapia curativa que eu estou chamando a caminhada, ela promove algo na gente que penetra em níveis que pouquíssimas outras coisas podem nos proporcionar. E sabe o que é melhor? É gratuito. E sabe o que é melhor? Pode ser inserido em qualquer momento da sua vida e eu vou te dar algumas sugestões aqui embaixo. Mas falando da tríade, primeiro é a nossa camada identitária. É quando você realmente entende que movimento é existência. Tem uma teoria que mostra que a sua mente interpreta o movimento como uma prova de capacidade. O que isso significa? Que quando você caminha, você envia ao cérebro uma mensagem do tipo: eu existo, eu tô aqui, eu avanço, eu posso, eu tenho força para. Isso salva porque te tira de uma identidade passiva. Aquela sensação de estagnação que você, não consigo fazer nada, não sou nada, não posso nada. Ela te recoloca na identidade ativa, ou seja, protagonista da sua vida, protagonista do seu movimento. Você se colocou em movimento, você se coloca, se recoloca na identidade ativa, ou seja, você repete: eu sou alguém que se move e se move na direção que quiser. Porque o primeiro passo da caminhada já é um movimento que te coloca nessa identidade ativa. A segunda camada que a caminhada penetra é a camada emocional.
A caminhada faz você descarregar até mesmo sem falar. Pensa aqui comigo, as emoções elas são cargas fisiológicas. Então, se elas não forem metabolizadas, elas viram ansiedade, irritação, tristeza, paralisia. Então, quando as emoções estão aqui, ó, a gente até sente isso fisicamente. Primeiro, a tensão. Naturalmente, quando a gente está muito pressionada, a gente está, às vezes, paralisada, a gente está com aquela tristeza, com aquele peso. Você até sente, né, as costas rígidas, até a gente materializa nódulos nas costas por conta dessas emoções que estão muito enraizadas na gente. Outro sentimento físico é na garganta. Você já sentiu aquele nó, aquela pressão de que parece que está tudo engasgado aqui e não sai? Não descarrega, não metaboliza. E a caminhada é um movimento de descarga. Quando você caminha, você está imitando mecanismos de terapia somática. Você vê como isso é poderoso, gente? Por isso que a caminhada salva. Você processa emoções enquanto o corpo está em movimento. Enquanto que, se você quando tá com essas emoções à flor da pele ou essa tensão em excesso e ainda assim fica parada, isso mais se transforma em nó, mais se transforma em peso, em carga emocional. E a terceira camada dessa tríade é a camada decisória, ou seja, clareza para tomar melhores decisões. Porque a caminhada, ela melhora o foco, ela amplifica aquela visão periférica, porque às vezes a gente tá muito naquele olhar do problema, naquele olhar das situações e não consegue fazer um zoom out para entender que onde eu me encontro nisso e qual de fato é o tamanho disso. E aonde, dentro desses problemas, essas nuvenzinhas que estão aqui na minha cabeça, o que que eu posso escolher focar? Que decisão que eu posso tomar para destravar todas essas mazelas ou essas tristezas ou essas coisas que estão dentro da gente. Então, além de melhorar o foco, amplificar a visão, ela aumenta essa conectividade neural. E tudo isso é comprovado. Eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando de estudos de Harvard, eu estou falando de estudos da MIT, que eu também vou colocar aqui na descrição. Então, quando você entende que a caminhada, ela não só te ajuda num processo de clareza mental para melhor tomar decisão, ela te ajuda nas camadas emocionais para descarregar emoções que não estão muito bem metabolizadas no seu corpo. E ela também empodera essa sua identidade ativa. Você entende que não tem motivo para você não caminhar? Você entende o porquê que nosso podcast aqui se chama Caminhada Cast. E por que a caminhada se tornou tão importante para mim no momento que eu estava passando por aquele desafio? Quando você tem esse poder de transformar essas dúvidas em clareza, em uma capacidade de decidir, você percebe que a decisão e toda aquela falta de conseguir tomar uma ação em prol de alguma coisa, ela vem de uma mente que está sobrecarregada. Ela vem de um corpo que está somatizando, às vezes, muitas emoções. É uma mente, às vezes, muito cansada. E a caminhada, ela acaba te ajudando a reorganizar essas ideias. E eu gosto sempre de me fazer aquelas perguntinhas do tipo: qual é a menor decisão que eu poderia tomar aqui a partir dessa caminhada que destravaria muitas outras na minha vida? Então, às vezes é aquele momento que você bota o tênis e sai aí por 30 minutos para dar uma caminhada, ainda que sozinha, ainda que acompanhada, mas no final dela, às vezes uma ou outra decisão você já consegue direcionar. Pensa aqui comigo, o movimento, ele ativa quem você é, ele traz essa camada identitária. E esse processo de se movimentar também ajuda a você trabalhar o que você sente e, consequentemente, destrava o que você precisa decidir.
E se a gente colocasse a caminhada, já que é algo tão benéfico e com camadas tão profundas de curas e processos que poucas atividades podem nos proporcionar simultaneamente, se a gente conseguisse trazer isso para o nosso dia a dia, em pequenos atos. Eu, por exemplo, durante a quimioterapia, não era tão fácil para mim levantar da cama e ainda fazer uma caminhada, mas eu me condicionava a ir para o hospital, que é cerca de 2 quilômetros aqui da minha casa, caminhando. Tinham outros hospitais que eram um pouco mais distantes, e aí eu ia até uma estação um pouco mais longe de metrô para poder andar um pouquinho mais. Ou então eu descia numa estação antes para poder caminhar até o hospital. Mas sempre que eu posso e tenho a oportunidade de escolher caminhar dentro da rotina, porque eu sei que cada um tem a sua rotina. Às vezes você tem um trabalho que passa a maior parte do tempo sentado, às vezes você tem uma demanda e mora longe e precisa se movimentar muito de transporte. Mas será que não tem nada dentro aí da sua rotina que dê para incluir caminhadas? Às vezes é a escada do seu prédio que você vai descer e subir e o corpo vai se movimentar. Às vezes é uma volta no quarteirão, às vezes é ir na padaria, no mercado, caminhando. Ou às vezes você consegue, na sua rotina, incluir um tempo para você. Incluir um tempo para que você não precise chegar num estado de estresse ou de confusão mental para buscar a caminhada, mas que ela seja, na verdade, algo preventivo, que ela seja algo que faça parte da sua rotina periodicamente e que funcione como uma manutenção preventiva. A gente não procura tanto a prevenção, a gente não tem tanto esse nosso lado, inclusive de buscar na medicina mais exames, mais prevenções, mais formas de identificar as coisas. Por que que a gente não começa com a gente mesmo? Escolhendo atitudes que nos ajudem a equilibrar mais as ideias e principalmente equilibrar nós mesmos. Caminhar não resolve tudo, mas a caminhada, ela devolve você a quem resolve tudo. Então, o que que eu quero te dizer com isso? Muitas das vezes você precisa de caminhadas para poder ter mais clareza. Você precisa de caminhadas para tomar a melhor decisão. Você precisa de caminhadas para organizar as emoções. E quando esse fim, esse objetivo do movimento chega até você, você está pronta para resolver tudo que você achava que até então não estava. Eu sou a Mari Teixeira e esse é um podcast para você ouvir no ritmo leve de uma caminhada. O Caminhada Cast tem esse nome justamente por causa do poder de transformação e de cura que a caminhada teve na minha vida. E eu espero que a gente possa gerar esse movimento e amplificar esse movimento na vida de muitas pessoas. Eu estou extremamente orgulhosa de ver que ao longo dessas 2 temporadas do Caminhada Cast, cada vez mais pessoas estão saindo para caminhar. Cada vez mais pessoas me marcam nas redes sociais, lá no Profissão Turista, mostrando que estão caminhando, que estão fazendo esse processo, essa manutenção preventiva da nossa saúde física e mental periodicamente. Então, é uma honra poder compartilhar trechos da minha vida, estratégias da minha vida e principalmente coisas que foram muito desafiadoras, mas que, assim como tudo, tudo passa. E a gente pode compartilhar nesse espaço como passou para mim e como até hoje continua sendo formas para me ajudar a passar e a ultrapassar momentos mais desafiadores. Eu espero que você tenha gostado muito desse episódio. Comenta aqui o que você achou, é super importante para mim. Avalia com 5 estrelas no Spotify. Segue a gente no Spotify, no YouTube. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E até o próximo Caminhada Cast.